Projeto Criptos apresenta O Gritador Coiceiro. Em 1833, quando os primeiros homens começaram a abrir a antiga estrada de pau-d'alho, o caminho que mais tarde se tornaria a Avenida Caxangá, a mata ainda era fechada, úmida e silenciosa como uma igreja abandonada. Os trabalhadores diziam que, ao cair da noite, um odor insuportável surgia entre as árvores, cheiro de ovos podres. Alguns juravam ouvir gritos distantes vindos do matagal. Outros abandonavam o serviço antes do anoitecer, recusando-se a cruzar a estrada depois das 6. Mas naquela época, homem pobre não tinha o luxo do medo. José Armando trabalhava havia 3 semanas na abertura do caminho. Era conhecido como sujeito calado, forte, pouco dado às superstições. Na tarde em que tudo aconteceu, deixou a obra mais tarde que os demais e iniciou sozinho o retorno para casa montado em seu cavalo. A chuva da véspera havia transformado partes da estrada em lama profunda. Foi então que o animal se assustou. Ninguém jamais soube com o quê. O cavalo empinou violentamente, lançando José para dentro de uma vala aberta pelos operários. A queda torceu-lhe a perna. Ele tentou subir, mas a terra úmida cedia sob seus braços. Gritou por ajuda durante horas. Nenhuma resposta. Então a noite caiu, e com ela o cheiro, forte, podre, como carne esquecida ao sol. José começou a ouvir passos ao longe, cascos, lentos, pesados. Aproximavam-se pela estrada. Aliviado, gritou pensando tratar-se de algum homem vindo do engenho. Os passos pararam imediatamente. O silêncio seguinte foi tão profundo que ele podia ouvir a própria respiração. Então alguma coisa surgiu na borda da vala. Apenas a cabeça. José diria mais tarde que, no início, pensou se tratar de um bode. Mas bode nenhum possuía olhos daquela maneira, 2 brasas vivas encarando-o na escuridão. Quando a criatura ergueu mais o rosto, ele viu os chifres longos e curvados. A pele parecia humana em certos pontos, mas o focinho era alongado demais, e havia algo naquela expressão, algo impossivelmente errado, como se aquilo imitasse um homem sem jamais ter sido um. José gritou. A criatura respondeu com um urro tão agudo e monstruoso que ele caiu sentado na lama, sentindo os ouvidos queimarem. Foi então que percebeu algo estranho. Sempre que começava a rezar, a criatura recuava, mas retornava pouco depois, rondando a vala, observando, como um animal faminto incapaz de compreender por que não conseguia entrar. Assim permaneceu até o amanhecer. Quando os trabalhadores retornaram à estrada, encontraram José pálido, coberto de lama e quase sem voz. Naquele mesmo dia, ele recebeu seu pagamento e desapareceu. Nunca mais foi visto. Entretanto, nas décadas seguintes, viajantes continuaram relatando aparições na estrada da Caxangá. Uma figura alta, com patas de bode, olhos de fogo e o mesmo cheiro terrível anunciando sua presença antes da queda dos cavalos. Até hoje, alguns cocheiros antigos juram que certas partes da avenida jamais deveriam ter sido abertas pela mão do homem.